Bem-vindos ao Grupo Marcos. Hoje estamos gravando o nosso programa Nova Geração, número 111. E temos duas grandes novidades, duas grandes boas notícias. Primeira é que a partir desse programa, os nossos programas serão também gravados em vídeo. Para quem prefere assistir, eles vão estar no YouTube e também no nosso blog. E o tema de hoje é muito especial, por isso nós mudamos, aperfeiçoamos um pouco o nosso programa a partir desta data. Hoje é 28, você está ouvindo esse programa é lançado 28 de abril, mas nós vamos nos referir ao dia 1º de maio. 1º de maio de 2017, nós comemoramos o nascimento de Eurípides Barçanufo. 137 anos do nascimento de Eurípides Barçanufo no Brasil, em Minas Gerais, na pequena cidade de Sacramento. Eu vou contar algumas histórias, no espaço do nosso programa não cabe um relato detalhado por conta do tempo. Então eu já sugiro para quem não leu a leitura do livro Eurípides, Meu Amigo Eurípides, que é um livro que está no nosso blog, é gratuito, você pode baixar. Inclusive está na sua segunda edição, com excelente capa, com a diagramação nova. E também vai estar disponível para quem gosta do Kindle na Amazon, para quem lê no Kobo, na Livraria Cultura online, para quem preferir. Bem, o que é que a gente vai falar do Eurípides? Eu selecionei alguns pequenos trechos da vida do Eurípides, a partir do livro Meu Amigo Eurípides Barçanufo, só para a gente comentar, Para quem não conhece, ter uma noção de quem foi Eurípides, e para quem conhece, relembrar um pouco a vida desse espírito, que é o nosso dirigente espiritual e que é um espírito maravilhoso, no sentido de tudo que ele trouxe para a gente ao longo dos milênios, A gente vai falar rapidamente disso. Vamos começar com a vida de Eurípides Barçanufo, nascido em 1880. E aí a gente vai falar um pouco da vida do Eurípides na época do Cristo, através de uma fonte muito confiável, que é o próprio Eurípides, tá certo? Através de uma médium, que foi uma continuadora dele e que, até onde eu conheço, a melhor biógrafa de Eurípides Barçanufo, Corina Novellino. Muito do que a gente escreveu no livro Meu Amigo Eurípides Barçanufo está baseado no livro dela, Eurípides, o Homem e a Missão, escrito por ela. Ela viveu em Sacramento, chegou a ter algum contato com Eurípides, ela criança, Eurípides já adulto, e é um livro que foi revisado pelo próprio Chico Xavier, que morava, o Chico Xavier na primeira parte da vida viveu em Pedro Leopoldo, mas na sua segunda parte ele viveu em Uberaba, que é bem próximo a Sacramento. Bem, então vamos para esse livro. Eurípides nasce, uma cidade extremamente católica, e ele se torna um católico fervoroso. Mas um tio dele, que na verdade era mais um tio, mas era mais para primo do que para tio, porque a idade era muito próxima, que morava em Santa Maria, que existe até hoje, a casa do senhor Mariano existe até hoje em Santa Maria, que era um povoado a cerca de 13 quilômetros de Sacramento. Bem, e eles muito amigos, e Eurípides, muito católico, não se conforma, e está sempre insistindo com o tio sobre isso, porque ele tem que salvar o tio das artes do demônio. Resumindo a história, nosso objetivo aqui são apenas pequenos trechos da história do Eurípides. Eurípides resolve ir até Santa Maria, onde se ouvia falar de extraordinários fenômenos mediúnicos. É um ambiente espiritual até hoje bastante elevado. Eu tive a felicidade de passar alguns dias lá, de conhecer a casa do seu Mariano, e é realmente algo especial. Se você tiver essa oportunidade, não vá procurando curiosidades, vá procurando paz espiritual. Se você for para aquele ambiente buscando paz espiritual, você vai realmente sentir. Não tem nada do ponto de vista externo, tem muito do ponto de vista vibratório. Se a sua busca é essa, vale a pena conhecer esse espaço. Bem, Eurípides chega à casa do senhor Mariano, do tio senhor, como ele chamava, poucos anos mais velho do que ele,
Eurípides tem em torno, a gente não tem data exata, mas provavelmente isso deve ter acontecido em 1904, tá certo? Então Eurípides tinha aí 24 anos de idade, em torno disso. Seu Mariano alguns anos a mais apenas. E Eurípides chega com um amigo, isso é fato, na casa do seu Mariano, né? Eu tive a felicidade de estar nessa sala, essa casa existe, está preservada. E é interessante porque Eurípides chega, a reunião mediúnica está começando, né? A reunião mediúnica inicialmente era na sala da casa do seu Mariano. A reunião está começando, Eurípides chega sem avisar, ele e um amigo, e ao chegar lá tem 2 bancos esperando por eles, né? Uma coisa muito curiosa, né? A reunião já estava começando e tinha lá 2 bancos. Eles chegam, seu Mariano já avisa, olha, nós estamos já na leitura do Evangelho, por favor, se sentem. E começa a reunião mediúnica, a primeira reunião mediúnica de Eurípides Barçanufo. E Eurípides, que tinha lido, né, a Bíblia, o Evangelho em latim, porque era proibido na época dele se ler a Bíblia, mas um padre, dada a devoção dele, empresta para ele. Ele tem uma passagem que é muito especial da Bíblia, né, que é o Sermão do Monte. Muitos estudiosos, né, espíritas, cristãos, não cristãos, reconhecem como o Sermão do Monte a parte mais importante do Novo Testamento, ou a essência do Novo Testamento, que são as famosas bem-aventuranças. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porque é algo que mexe muito, né? Quem lê com o coração, quem lê com seriedade, com amor, com devoção essa parte, fica mexido porque fica uma questão aí muito séria. Como bem-aventurado quem é pobre? Como bem-aventurado quem está sofrendo? Como bem-aventurado quem está sendo injustiçado? Como é que é isso? E isso ficou na mente de Eurípides, né? Não só de Eurípides, um outro espírito que tem um perfil relativamente parecido com Eurípides é o Gandhi, né? E um discípulo de Eurípides, né? Talvez o discípulo que mais se assemelhou ao mestre, talvez, né? Mas um dos que mais se assemelharam com certeza, o Dr. Tomás Novelino, ele dizia que sempre teve essa dúvida amorosa no coração. Quem seria mais evoluído do século XX, Eurípides ou Gandhi? Ele nunca resolveu a questão e a gente também não precisa resolver. Essas histórias só servem não para a gente entrar em disputa tola e besta. Essas questões servem só para a gente começar a ter um pouco de dimensão de quem, né? Do Gandhi, do Eurípides, quem são esses espíritos? Que tiveram uma espiritualidade profunda e uma atuação social profunda. Enfim, eu disse isso do Gandhi porque o Gandhi dizia que se todos os livros da Terra fossem perdidos, todos os livros, acabou tudo, mas se salvou ali por algum motivo o Sermão da Montanha, Gandhi dizia que nada estaria perdido, que a sabedoria humana teria sido preservada. Observe que Gandhi não era cristão, Gandhi era hindu. Então Eurípides chega a essa reunião mediúnica carregando questões sobre o Sermão do Monte. Agora, olha a grandeza do Eurípides e a capacidade de análise profunda desse espírito. Ele chega na reunião, senta e simplesmente pensa. Se é verdade que os espíritos se comunicam, né, se é dado aos espíritos dos que morreram vir conversar com os mortos, eu gostaria que João Evangelista viesse explicar o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, através do Aristides. Olha que coisa curiosa. Por que o Aristides? Obviamente, a gente está falando de uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, né? Santa Maria era um povoado próximo ali, todo mundo sabia, conhecia a vida de todo mundo. Aristides era um homem de um coração extraordinário, aquela pessoa boa, né? Que se diz assim, a natureza humana boa, bondosa, encarnada numa pessoa. Só que Aristides era totalmente analfabeto. Não sabia nada. Como se dizia antigamente, não sabia fazer o ó com a quenga, né? Quem não sabe o que é isso, gente? Quenga é o coco, né? Imagina um coco, né? E você conseguir pegar ali a circunferência do coco e fazer um ó. Então é isso, tá certo? Não sabia nada, não sabia desenhar uma letra com uma forma.
atualizando o dito popular. A reunião transcorre, tá certo? Aparece Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes tinha desencarnado em 1904. Fala para Eurípides que há sofredores a serem atendidos e manda Eurípides aplicar passe neles. Né? São espíritos que têm uma intimidade muito grande, isso não acontece por acaso. Ao final da reunião, o Aristides se levanta, né? A gente está falando de uma reunião, de uma sala extremamente simples, estamos falando de banco de madeira extremamente toscos, né? Esse é o ambiente, tá certo? Esse é o ambiente. Aristides se levanta e começa a explicar o sermão da montanha. No final, Aristides se encerra da seguinte forma: Paz, João, o Evangelista. Eurípides não tinha falado para ninguém. Era um pedido mental. E depois Eurípides comenta que nunca na vida ouviu uma reflexão tão profunda sobre o Evangelho. Bem, vamos entender o que aconteceu, né? Por que tudo isso? E aí a gente tem que entender, não hoje, eu já avisei no começo, a história espiritual de Eurípides Barçanufo. Por que que ele fez esse apelo e por que que esse apelo foi atendido, né? A parte da comprovação é fácil a gente entender, né? Se os espíritos existem, eles vão captar meu pensamento e eles vão fazer isso. Então, essa parte é fácil. E é curioso que Kardec fazia a mesma coisa. Kardec, quando começou a investigar os fenômenos mediúnicos, ele muitas vezes fazia perguntas mentais que ninguém sabia, outras vezes ele levava a pergunta escrita no envelope lacrado no bolso e pedia para ser respondida aquela pergunta que estava no envelope no bolso dele. Típico de espíritos intelectualmente avançados que querem provas, normal e saudável. Por que João Evangelista? Né? E por que João Evangelista veio? Eu vou falar agora da segunda reunião mediúnica, né? E aí eu volto para a gente tentar entender isso, porque a segunda também vai trazer talvez algo mais forte. Eurípides vai para a sua segunda reunião mediúnica. Eurípides era o secretário da Irmandade São Vicente de Paulo, e aí se comunica um espírito contando histórias da infância dele, dizendo que o acompanhou ao longo de toda a vida e que era o seu anjo da guarda, né? E a irmandade que Eurípides fazia parte era em homenagem a ele. E esse espírito, conhecendo as necessidades e a busca intelectual de seu protegido, conta vários episódios da infância que só eram conhecidos de Eurípides. Né? Disse, olha, naquele momento, naquele dia, quando aconteceu aquilo ali, eu estava do seu lado. Naquele acidente, eu evitei que acontecesse algo pior. E depois de comprovar tudo isso, ele dá a seguinte mensagem. Essa eu vou pedir licença para ler a mensagem, tá certo? Ela está no livro da Corina, né, da Corina Novelino, que eu avisei. E, de certa forma, eu diria que é a mensagem que marca o início do trabalho espírita de Eurípides na Terra, no sentido de que foi uma orientação direta de seu próprio anjo guardião. Vamos lá, me permitam ler. Abandone sem pesar e sem mágoa o seu cargo na congregação. Convido a criar uma outra instituição, cuja base será o Cristo, e cujo diretor espiritual serei eu, tendo você como comandante material. Afaste-se de vez da igreja. Quando ouvir o espocar dos fogos, o repicar dos sinos ou o som das músicas sacras, não se sinta magoado nem saudoso, porque o Senhor nos oferece um campo mais amplo de serviço e nos conclama a ação dinamizadora do amor. Meu filho, as portas de sacramento vão fechar-se para você, os amigos afastar-se-ão, a própria família revoltar-se-á. Não se importe, proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora as responsabilidades de seu espírito se ampliam ilimitadamente. Ele conclui dizendo: você atravessará a rua da amargura, com os amigos a ridicularizarem uma atitude que não pode compreender. Né? E ele conclui dizendo o nome: São Vicente de Paulo.
Bem, eu prometi que ia explicar porque esses espíritos estão ligados a Eurípides, mas vai ficar para o nosso próximo encontro, né? Nós estamos hoje em homenagem aos 137 anos do nascimento do Eurípides, iniciando uma série que vai pouco a pouco comentando o livro Meu Amigo Eurípides Barçanufo. Você é nosso convidado para essa caminhada. Espero que você goste, espero que isso traga luz também para o seu coração, como tem trazido para o meu, né? O contato, de alguma forma, com esse Espírito maravilhoso. Encerramos agradecendo a Deus ter permitido Eurípides Barçanufo reencarnar no Brasil e se tornar uma luz para todos que queiram aprender com esse Espírito maravilhoso. Vamos agora para a nossa segunda parte. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. É muito importante entender, meus filhos, minhas filhas, que para muitos de vocês, Eurípides é o verdadeiro exemplo a ser seguido. Digo isso, juventude, porque Eurípides é o espírito designado pelas esferas mais elevadas da Terra para amparar o trabalho de vocês. Professor, médium, educador, aquele que cuida da dor do outro, da dor da dúvida, da dor emocional e da dor física. Entendam isso. Ele é o exemplo do jovem que serve em nome do Consolador. Ensina a grandeza de Deus, ensina a ampliação dos sentimentos, em particular através da astronomia que tanto ama. Ensina o carinho e a devoção aos enfermos. Eurípides não ama o falso sentimento. Eurípides não aplaude as falsas alegações de limitação que na verdade são acomodação preguiçosa. Eurípides é esse jovem simples, abnegado, de olhos iluminados, capaz de devotar-se plenamente em nome do bem. Busquem a ele, jovens amigos, para ter inspiração necessária quando a ganância das profissões quiserem invadir seus corações. Busquem ele quando o conforto excessivo quiser entorpecer a vossa mente. Busquem ele quando as paixões inferiores quiserem dominar a vossa vida. Aprendam com ele a transformar todas as energias humanas em serviço a quem mais sofre. Eurípides coordena todo o trabalho do Grupo Marcos. Foi a convite dele que me integrei nesta equipe, porque sei que uma vez que esse Espírito dar uma palavra, sua palavra se cumpre, seu compromisso é sempre realizado. Por que sei isso? Porque ele assim age ao longo dos milênios. É um espírito de profunda lucidez e profunda paz. Por isso nada o pode deter, porque ele sabe esperar e sabe agir intensa e continuadamente no bem. Ele é exemplo, jovens amigos, porque ele não foi um jovem apressado que causa as lutas e confusões desnecessárias. Ele foi o jovem capaz de, com sua mente tranquila, atuar e ensinar quais os problemas centrais que devem ser enfrentados no mundo. Saúde, educação, espiritualidade. Ele ensina o caminho para como lidar com tudo isso. É o médio sublime que, em diálogo com espíritos das mais elevadas esferas da Terra, nunca foi tolo para ficar simplesmente deslumbrado, um bobo contando histórias fantásticas. Não. Toda a luz que foi jorrada
para o coração desse espírito, seja por o seu amigo espiritual, José, Padre Jesus, seja pela própria Maria de Nazaré, seja por todos. Ele soube transformar, não em histórias mágicas e bobas que tanto gosta o movimento espírita, ele soube transformar em ação no bem, em consolo a quem mais sofre, em alegria para quem estava desalentado, em carinho para os idosos e para as crianças, e em trabalho ativo para jovens e adultos. Espírito sábio, espírito lúcido, espírito amigo. Portanto, jovens, se queres o caminho da verdadeira felicidade, se queres o caminho da verdadeira construção do bem, vinculai vosso coração a esse espírito, vinculai o vosso coração a este grupo que leva o nome em homenagem a ele, porque é a ele que o Mestre do mundo confiou conduzir a nova geração, que irá transformar a Terra estruturalmente, mudando o padrão deste planeta. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.